A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte da Bíblia em um ano, nosso podcast. Estamos novamente aqui com o Padre Antônio Ivan de Campos para conversarmos um pouco sobre os novos livros que vamos iniciar com o nosso plano de leitura. Nós estávamos lendo os livros de Juízes, também o livro de Ruth, e agora vamos adentrar então em uma série de livros, os livros de Samuel, primeiro, segundo, também os livros de Reis, primeiro e segundo, e ainda as Crônicas, também primeiro e segundo livros. Olá, Padre Ivan, muito obrigado pela sua presença. Disponham sempre, damos sequência à nossa leitura continuada das Sagradas Escrituras, da Bíblia, Antigo Testamento, e com muito prazer a gente introduz a leitura destes blocos, que nós consideramos livros históricos. Então, no nosso plano de leitura, nós estávamos passando agora dos juízes para um período que chamamos de monarquia. Então, nessas recordações aí do povo de Israel, que nós tentamos remontar, que o próprio povo foi remontando a partir das suas escritas, a tradição oral que foi sendo colocada por escrito, nós então temos esta passagem do livro de Juízes para o primeiro livro de Samuel. O que o senhor poderia destacar, sabendo que nós não estamos diante de apenas um relato estritamente histórico, mas acima de tudo dessas memórias do povo, como nós podemos entender esses livros 1 e 2 de Samuel? Então, em primeiro lugar, nós consideramos os livros históricos, os livros bíblicos, sempre como coleções, como coleções, blocos inteiros, que tem aí o seu sentido, e também sempre coletâneas de tradições. Você falava tradições orais, As redações são sempre feitas a partir de memória, no caso nosso, memórias históricas, mas também tantas outras sagas, narrativas, memórias de todo tipo, em que o historiador, o autor, depois faz aí um verdadeiro texto, um verdadeiro arranjo de tradições, dando uma sequência, neste caso, sequência histórica. Os livros que nós comentamos hoje, Samuel e Reis, eles são, na nossa Bíblia católica, são considerados como livros históricos, mas é lógico que nós não podemos esperar narrativas históricas que têm todo o seu acerto em fontes ou então em documentos que possam provar a veracidade histórica. São sempre livros de teologia, São interpretações da história, interpretações teológicas da história. E como tal, quando nós nos deparamos com estes 4 livros, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, aliás, na antiguidade considerados como 4 livros de Reis, Depois as traduções trataram de dar repartir um pouco, como Samuel, e repartiu Samuel em dois blocos iguais para ficar mais fácil de ler, E assim na sequência também Reis. Esses livros, quanto ao seu sentido, eles são inspirados nos livros anteriores, sobretudo em Deuteronômio, o projeto de Deuteronômio, uma aliança com Deus, um só povo. Então, quando nós falávamos assim,
que é a história refletida, a história interpretada teologicamente. O critério de interpretação é aquele de Deuteronômio, né? Sobretudo um centro dentro do Deuteronômio, aí pelo capítulo 12 a 26, né? Que trata então de uma aliança com Deus, de uma unicidade do culto a Deus e um só povo, né? Então, a história de Israel vai sendo verificada, né, para se ver se realmente Israel, na sua história, cumpre os desejos, os preceitos, né, do Deuteronômio. Se realmente o Senhor Deus é o único Senhor mesmo, se este povo se entende como um povo levado para a libertação, né, um povo libertado das garras do Egito, do faraó, ou se na jornada histórica já perdeu a sua dimensão de povo livre. Então, quando nós falamos, né, não são livros históricos simplesmente para produzir a história e saciar, então, a curiosidade histórica, como aconteceram as coisas, né? Mas são livros realmente de teologia histórica e feitas por um viés profético, né? Tanto que nós chamamos, às vezes, os autores do primeiro bloco, né? Ou seja, Samuel e Reis, nós chamamos autores deuteronomistas, né? Porque eles repensam a história com o viés, com o critério deuteronomista. Crônicas, inclusive, né? Quem sabe a gente fala um pouquinho melhor quando formos falar de Esdras e Neemias, porque aí é um outro viés histórico que nós chamamos a história do cronista, né? Ele é, assim, a imitação da mesma história deuteronomista, mas com outros ares teológicos, até um pouco piedosos, né? Os historiadores até acham um pouquinho, os fatos são contados forçando um pouco a história, né? Não é forçando a história, é dando, oferecendo a história como uma história de piedade, né? Então são histórias catequéticas, né? E portanto ele perde um pouquinho o seu acerto histórico. Mas voltando para Samuel e Reis, né? Então são livros de inspiração deuteronômica. E nós encontramos nestes livros, né, algumas personagens que estamos familiarizados já pela nossa participação, né, na liturgia, várias vezes lemos também, talvez, memórias da nossa infância, da nossa catequese, né, com esses personagens bíblicos conhecidos, né, como o próprio Samuel, que dá o nome a esses primeiros livros. Depois, claro, também Davi, talvez como a figura central aí do próprio Salomão. E o que nós podemos então destacar, né, como a partir dessas personagens, também os temas, né, que são tratados nesses livros? Isso, desponta muito a figura de Davi, o rei Davi, né, desde seu chamado de infância, mas nem é a figura mais importante, quem sabe. A figura mais importante é aquela que traz o próprio nome do livro, né? Samuel, né? Quem é Samuel? Uma espécie de um último dos juízes, né? Nós vimos os juízes como líderes carismáticos do povo, né? Tem o carisma da liderança, eles libertam as tribos de Israel, lutam à sua frente, defendem e depois, né, chegam também a julgar, né? No sentido, esta palavra julgar, a coordenar a sua vida, a dirigir, né, o dia a dia, depois que acontece aí uma grande libertação pelas suas mãos, né? Então, de Samuel nós falamos, por exemplo, a sua infância. Quem não conhece, né, a história vocacional, o menino ali com o sacerdote Eli no santuário e o chamamento de Deus durante a noite, Samuel, Samuel, né? Até que ele aprende com Eli a se dispor. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, né? Então temos essa brilhante história. Então este Samuel,
chamado, né, primeiro também sim a dirigir o seu povo, mas também a ser profeta. Vamos dizer assim que é o primeiro dos profetas, né? Ele exerce a profecia sobre Israel. Profetizar, antes de tudo, é perceber a história do ponto de vista de Deus. Refletir sobre a história, a vontade de Deus sobre a história, né? E avaliar. A história está correndo segundo os mandamentos de Deus, os ditames de Deus ou não, né? Então a profecia é um complemento, ou até mais do que complemento, é uma interpretação da lei para a vida do povo, a lei na história, né? Então temos esse primeiro personagem, sobretudo nos primeiros capítulos, 7 capítulos do primeiro livro de Samuel, né? Que fala então de Samuel, também as trajetórias da arca, a Arca da Aliança, né? Uma peça importante que mostra a presença providencial de Deus no meio do seu povo, e também a história então de Samuel como juiz, né? Sua vocação e seu estabelecimento como juiz. No segundo episódio, segunda parte do primeiro livro de Samuel, os capítulos 8 a 15, nós vamos ver em Samuel e o início do reinado, né? O reinado, a monarquia em Israel. Todos os outros povos estão se articulando em monarquia. E Israel pergunta, as tribos, né, perguntam, mas e por que nós? Não. Né? Também nós queremos um rei, né, nas batalhas, um rei é à nossa frente, que nos garanta assim a nossa confiança, a nossa segurança. E aí, através de Samuel, Deus diz, mas escuta, não sou eu, não é Deus que está continuamente à frente do povo, né? Faltou alguma coisa na condução de Deus ao seu povo? E, portanto, através de Samuel, Deus diz ao seu povo, né, às tribos, que a monarquia, o reinado, será dado por concessão. Né? Isso está dizendo já desde o início do livro de Samuel, e vai depois refletir isso até o finalzinho do livro de Reis, e que a monarquia é alguma coisa que entrou em Israel por concessão divina, mas não faz parte da natureza do povo de Deus. A natureza do povo de Deus é tribal. Né? Tribos que sentem a presença de Deus, a quem Deus providencia todas as vezes um libertador, um chefe, mas a monarquia não entra na perspectiva, ou não entrava na perspectiva original da vontade de Deus a respeito do povo. Então, uma concessão. Mais tarde, ainda sempre dentro dos livros de Samuel, a monarquia, sobretudo a monarquia davídica, será dado, agora sim, a Israel como algo estável, né? Uma garantia da proteção divina a respeito de Israel. Aí nós estamos na profecia de Natã, lá pelos capítulos 7, né? Capítulo 7, do segundo livro de Samuel, 2 Samuel 7. Né? Então Deus que diz, garante a Davi que ele não se afastará, né, da casa de Davi, e um descendente de Davi governará absolutamente, né? Um rei piedoso, um rei realmente que será rei sobre Israel. E aí nós vamos alcançar o Novo Testamento com essa esperança, né, de 2 Samuel 7, encontrando na casa de Davi Jesus Cristo, o Messias, né? O único rei que realmente pode governar Israel, mas governar porque é pastor que dá a vida, né, por Israel, pelas suas ovelhas. Então, um reinado diferente. Até Jesus, então, Israel sempre vai buscar qual é o pastor de Israel, qual é o rei ideal, o rei piedoso,
que venha da casa de Davi, que absolutamente se preocupará com o seu povo. Não encontraremos, né? Repassando todos os reis de Israel até o livro de Reis, encontraremos 2 que talvez satisfaçam, né, um pouco esta característica do rei ideal, que seria Ezequias e Josias. Mas os 2 também têm vida curta, né? E não acontece o reinado absoluto. Então, passando a prova todos os reis de Israel, esses 4 livros, né? 1, 2 Samuel, 1, 2 Reis, vem tirar a prova, né? Chegou então para nós o rei ideal, o rei Messias, o ungido de Deus, mandado por Deus para governar para sempre Israel segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta, e parece que a resposta é não, né? Sempre você vai adiante na história buscando. Certo. E além dos reis, né, das personagens que nós encontramos nestes livros, também podemos destacar talvez a própria figura do templo, né, como um momento importante na história de Israel, e que assume também uma importância depois, que continua, né, tanto no tempo do exílio, digamos, como a saudade do templo, e depois também no Novo Testamento como o pleno cumprimento em Jesus, né, o verdadeiro templo, né? O senhor poderia comentar também sobre isso, sobre esta figura do templo? Isso, com a chegada da monarquia, né, estamos então em Samuel, o primeiro rei de Benjamim, do norte, né, é Saul. O segundo rei, esse Saul depois cai em descrédito, né, em favor de Davi, né, que se ergue como rei. E a monarquia também inaugura outras tradições que depois passaram a ser tradições caras, teológicas, né, para a vida de Israel. Então, uma das tradições é a monarquia, né? Monarquia exercida em nome de Deus, né? Veja que os outros povos, sempre o rei se alvora um filho de Deus, um Deus próprio, né? E em Israel há uma exceção, né? Deus governa através de um rei, seu eleito, seu ungido, mas este eleito ungido não é Deus, nem um filho de Deus, né? A não ser depois o Messias Jesus Cristo, né? Esse sim é Deus, mas governa totalmente diferente, né? Mas então o reinado, a monarquia, passa a ser, né? Passa a ser um traço de uma tradição profunda da vida de Israel, né? Capaz de realmente dirigir Israel para a vontade de Deus, para o cumprimento pleno da lei de Deus, dos mandamentos, né? Sobretudo da aliança feita com Deus lá desde os tempos do deserto, né? Daquilo que o Deuteronômio falava. Então, a monarquia, e uma monarquia davídica. E o outro, sim, é o templo, né? Não o templo por ele mesmo, mas como sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Aquilo que nós encontrávamos idealmente no tempo do deserto, né? O tabernáculo, né? Que se erguia em meio ao povo de Israel, um povo itinerante, então tabernáculo móvel, né? Quando se andava, então se levantava o tabernáculo e se montava mais adiante, sempre para experimentar a presença de Deus. Agora ele é fixo, é estável, né? Como deve ser estável também a monarquia davídica, né? Então vem de Davi a vontade de fazer uma casa para o Senhor, né? Uma casa para o Senhor. E aí nós temos a profecia de Natã, né? Seja, Deus, propriamente 2 Samuel 7, né? Ou seja, Deus vai construir uma casa, né? A casa é a descendência, quando nós falávamos, né? A estabilidade da dinastia de Davi. Casa é a descendência de Davi,
mas casa também a vontade de construir um templo. Davi quer construir uma casa para Deus, né? E Deus diz, você vai me construir uma casa? Eu vou te construir uma casa, uma descendência, né? Mas mais tarde é levado a efeito esta vontade de Davi pelo seu filho Salomão, né? Que constrói então o templo de Jerusalém. Em Jerusalém, uma cidade davídica, né? Conquistada por Davi para ser a capital do reino, que agora se ergue lá para o norte e também para o sul, né? Ou seja, Davi estendeu bastante o seu reino, está ali entre os capítulos 16 a 25, 16 sim, de 1 Samuel, né? Até 2 Samuel 1. Aqui está então a história do reino de Davi, e entre esses então a conquista de Jerusalém. Primeiro Davi traz a arca para Jerusalém, mas futuramente Salomão vai construir o templo em Jerusalém, né? Então, a monarquia e templo serão as novas instituições intocáveis de Israel. Certo. E depois do final do livro de Reis, né, nós podemos destacar assim já talvez um rompimento já com essa ideia da própria monarquia, que vai talvez decaindo, né, ou chegando à proximidade de uma divisão, né? O que isso significa nesse contexto, na nossa leitura também teológica? Então, veja que as instituições de Israel, né, a lei, né, a lei antiga é uma instituição, o povo tribal é uma instituição, né, e agora, tempo de monarquia, as novas instituições, monarquia e templo, né, elas são a garantia da presença de Deus no meio do seu povo. E quando nós falamos então da história contada desde Samuel até o finalzinho de Reis, nós falamos de uma história contada a partir de um ponto de observação, né? Uma história retroativa, portanto, né? Este ponto de observação está longe na conclusão da história da monarquia de Israel, né? A monarquia teve toda a sua trajetória, se dividiu, monarquia do sul, monarquia do norte, os reis do norte foram 19, assim, o balanço final a respeito da monarquia do norte é que nenhum dos 19 reis fizeram o bem diante de Deus, fizeram o mal diante de Deus. E da monarquia do sul, né, de Judá, dos 20 reis, somente 2 realmente foram bons, né? Ou seja, um balanço negativo. Por quê? Porque o ponto de vista é aquele dos tempos do exílio. Estamos além dos anos 586, né? Seja bem mais tarde da ocorrência dos fatos, né? As monarquias vêm desde o século XVIII, estamos aí pelo século XVII, XVI, né? E já não há mais templo, já não há mais monarquia. Então os escritores de Samuel e Reis estão respondendo ao povo o que aconteceu conosco, povo de Deus. Não temos mais as grandes instituições de Israel, nem a terra, que era, sobretudo, a grande instituição promessa dos tempos do deserto, do tempo de Êxodos, né? Perdemos a terra, absolutamente. Estamos morando num país estrangeiro, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, né? Aí Salmo 136, 137, com saudade de Sião. Sião é o nome teológico de Jerusalém, né? Estamos com saudade, não estamos mais lá. Não podemos esquecer, mas já não existe mais, né? Não existe mais. Não existe mais a garantia da monarquia, o que aconteceu conosco. Então, os autores
né? Os autores destes 4 livros estão dizendo foi por culpa dos reis, né? Lá em Juízes, a culpa era do povo, que se afastava de Deus e, pecando, acarretava o castigo, né? Agora, Samuel e Reis está dizendo foi por culpa dos reis, dos nossos governantes, né? E todos os outros, né, que com eles também governam, sacerdotes, por exemplo, do templo, né, também fizeram o mal diante de Deus. Alguns nem fizeram mal diante de Deus, alguns até, este rei fez o bem diante de Deus, mas não foi suficiente, porque ainda assim não destruiu os lugares altos, quer dizer, os santuários concorrentes, né? Permitiu que Israel ainda continuasse venerando Baals e outros deuses. Então, fez o bem diante de Deus, mas deixou muito a desejar, né? E, novamente, só os reis de Judá, lá do sul, então, quem está contando a história é do sul, né? E, sobretudo, 2, Ezequias e Josias, que pode-se dizer deles, estes reis fizeram o que era agradável aos olhos de Deus, né? Então é um grande balanço da história. Por isso se conta a história, para dizer, para se entender o que estamos fazendo em um país estrangeiro, quando não temos mais monarquia, quando não temos mais templo, quando não temos mais a nossa terra. Certo, e do livro das crônicas, né, o senhor mencionou que nós vamos compreender melhor também com uma perspectiva pós-exílica, né, depois uma reconstrução também do retorno do exílio, né, esta leitura também retroativa, mas no nosso plano de leitura nós estaremos lendo eles paralelamente, né? Então, como podemos entender quase como um comentário, né? As crônicas como um comentário deste período também da monarquia, né? Então, como nós podemos tirar também uma lição, uma mensagem teológica nesta nossa leitura? Tá, então vejam, né? A gente pode colocar os 2 primeiros livros, né? Samuel e Reis, ou 4 livros, então, né? Podemos colocar no momento de exílio, neste momento de crise, e repensar o que aconteceu conosco, né? E lá no finalzinho, só para completar, no finalzinho do livro de Reis, um daqueles reis sequestrados, né, por Nabucodonosor, ou seja, pela Babilônia, é reabilitado, né? Ele não volta, não se estabelece como rei, o rei Joaquim, né? Mas ele, diante de todos os outros reis, que Babilônia levou muitos reis, né? Todas as terras que conquistou, ele se assenta junto ao rei Evil-Merodach, né? Ou seja, ao rei da Babilônia, é tratado com benevolência e muito respeito. Com isso, os livros, né, que nós chamávamos de deuteronomistas, estão dizendo que haverá uma reabilitação, haverá uma volta. Israel tem jeito, ele vai voltar, né? Crônicas já é um livro da volta, já se está assentado novamente, reconstruindo Israel, né? E, portanto, se retoma toda a história de Israel, dando traços ideais, né? Ou seja, a nossa história foi boa, os nossos reis foram bons, né? Deus realmente habita com o seu povo. Então, tudo tem um traço assim positivo, né? Otimista. Então, se trata de um livro, até por isso tem muita subjetividade, porque tem todo esse otimismo lançado nele, né? Um livro que quer mais assentar este povo que está de volta, reconstruindo a sua vida, dentro das grandes tradições de Israel, né? Mas lançando ao futuro, né? Estabelecendo, né, o reinado de Deus, sobretudo, é Deus que reina em nossa vida, é Deus que dirige a nossa história, e com Deus tudo vai bem. Então, um livro de piedade, né? Que até assusta o historiador, né? Parece que as narrações, né, históricas são totalmente voltadas a mostrar algo sempre positivo. E realmente nesta volta de reconstrução da vida com Deus, a reconstrução
das grandes instituições é o desejo de Israel, né? Depois nós vamos ver que algumas coisas não dão certo, né? Mas isso é uma história depois para ser recontado com o livro de Esdras e Neemias. Muito bem, obrigado então, Padre Ivan, por mais esta contribuição conosco nestes livros, nos dando esta chave de leitura, também esta introdução para a nossa leitura ser mais proveitosa. E até uma próxima. Até uma próxima, Deus nos abençoe sempre, né? Que coloque o Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração, ele que inspirou, né, os autores sagrados, que também inspire os leitores e os ouvintes, né, das mesmas sagradas escrituras. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!